Fala galera, Carol Pfeiffer aqui, como você já sabe o assunto é grana, money e bufunfa e hoje a gente vai falar sobre psicologia do dinheiro. E você já conhece a Priscila, a nossa psicóloga, performance coach, que ajuda os nossos traders a se libertarem das crenças sobre dinheiro. Ela veio diretamente de Nova York só pra esse papo aqui hoje. Pri, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Carol, é sempre um prazer, você sabe. Pri, vamos começar falando não só sobre o mercado financeiro propriamente dito, mas sobre a questão do dinheiro, né? Porque principalmente aqui no Brasil a gente tem uma crença sobre dinheiro muito forte. Como que a gente começa mudando isso? Dá pra mudar? É psicológico? Não é na prática? Como que funciona tudo isso? É psicológico, sim, pode ser mudado, mas primeiramente você precisa reconhecer qual o nível, qual o setor, como que você enxerga o dinheiro. Infelizmente, eu digo infelizmente porque essa sociedade que nós infelizmente crescemos, eu vejo uma mudança muito grande, não só no Brasil, mas em geral, no mundo, e quando eu digo no mundo até, eu tenho vários clientes dos Estados Unidos, Europa, Brasil, então eu reconheço que é mais profundo, não é só a mentalidade brasileira. Infelizmente, é um pouquinho mais a mentalidade brasileira. Por quê? Nós crescemos com essas expressões que conhecemos muito bem, né? Tem até a música a respeito disso, né? Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não cresce em árvore e assim por diante. Então, tudo isso, seja na piada ou não, começa assim a acentuar, deixar muito claro de que dinheiro é algo que não é fácil. É difícil, não está sobrando, você precisa batalhar muito. Tudo que vem fácil vai embora fácil e assim por diante. Então, essa ideia de que o dinheiro é algo assim tão proibido, tão difícil, tão complicado, de forma subconsciente vai se instalando. Então, como que você pode, de repente, do nada, de um dia para o outro, você inserir em uma carreira nova do qual você fala, peraí, mas eu posso fazer tudo isso em tão pouco tempo? É algo que é inaceitável e não é consciente, é inconsciente. E daí tá um grande problema, né? Porque quando a gente fala do inconsciente, é muito mais profundo, é muito mais difícil de você mudar. E quando a gente fala sobre dinheiro, as pessoas falam, não, mas eu gosto de dinheiro. Uhum. Eu sei que você gosta até dos benefícios do dinheiro, sim, né? Ah, eu gosto de comprar coisas. Como assim você está falando que eu não gosto de dinheiro ou que eu não dou valor pro dinheiro? Lógico que eu dou, porque eu trabalho todos os dias e tudo mais. E não é sobre isso que a gente tá falando, porque no inconsciente as pessoas estão fazendo outras atitudes. Sim. Como muitas vezes, né? A gente fala assim, eu quero isso. Mas peraí, você tá fazendo tudo pra falar exatamente o contrário. Você tá falando que você quer, de repente, sei lá, estar num bom shape da vida, né? Ou seja, estar num bom físico. Mas você tá comendo errado, você tá dormindo errado, você não tá praticando exercício. Ou seja, você tá fazendo tudo o contrário. O que tá acontecendo? Então, como muda algo que não está na consciência? Primeiramente, é reconhecer que isso não está na consciência. E o que está na consciência está te deixando mais longe do que perto do teu objetivo final. Só que observa, Carol, que o objetivo precisa ser muito claro. Quando nós falamos em dinheiro, galera, dinheiro é um pedaço de papel, né? Ou um cartãozinho de plástico no momento. Isso é dinheiro. Então, isso não te traz felicidade. Eu gosto do dinheiro. Não, você, como você mesmo disse, você gosta do que o dinheiro pode te trazer. Então, a primeira pergunta é, o que o dinheiro significa para você? Significa mais tempo com a sua família? Significa mais segurança para você e para sua família? Significa mais tempo para você se dedicar a coisas e pessoas que te geram prazer? O que é o dinheiro? Esse é o primeiro passo. Ah, não, eu quero ter liberdade financeira. Liberdade financeira é um leque muito vasto. Peraí, exatamente o que é a liberdade financeira para você? É uma casa nova apenas? É um carro novo? É ter tempo? É viajar? Não ter CEP? O que você quer? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender qual é o teu relacionamento até hoje com o dinheiro. Novamente, né, nós temos aí raízes diferentes, né? Você sempre disse que você cresceu numa família do qual a questão de ser um investidor, né, sempre foi muito presente. Para mim foi totalmente o contrário. Né? Meus pais nunca tiveram, e novamente, de forma alguma julgando, né? Mas a forma que eles foram criados e eles conseguiram ver o que era o valor, o que era o dinheiro. E por consequência, isso vai sendo passado por gerações. Então, pensar em investimento futuro, né? Isso para nós sempre foi uma coisa muito distante. Então, o meu relacionamento em relação ao dinheiro é totalmente diferente do seu. E, novamente, a busca do que eu quero também, baseado nessa crença que foi instalada. Então, o primeiro passo é reconhecer qual foi o relacionamento que eu tive com o dinheiro até hoje.
É ganhar e esbanjar porque você não sabe se amanhã tem mais? Ou é guardar o pouquinho que tem e evitar de investir com medo de perder esse pouco? Esse muito, gastar o mais rápido possível? Então, como que você identifica o teu relacionamento com o dinheiro? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é o que você está buscando, né? Que tipo de investimento pessoal você gostaria de ter? Você quer investir exatamente em quê? É um plano para daqui 10 anos, daqui 20 anos? Qual é a mudança que você precisa executar? E uma coisa que eu sempre digo, né, nós já falamos isso em outros vídeos, Carol, é a questão do foco. Você precisa buscar exatamente o que você precisa para chegar lá. Igual você falou na questão do teu corpo, né? Eu quero ter um corpo bonito. Tá, mas o que exatamente você quer? Você quer mais músculo? Você quer só afinar? O que exatamente você está buscando? A partir dali você consegue desenvolver um plano para alcançar. E aí nós já falamos sobre o SAR, né? O Sistema de Ativação Reticular, que é um processo químico que existe. Calma, que pode ser que quem está nos escutando agora não tenha escutado ainda antes. Não? Então vamos lá. Sobre o SAR. Então vamos lá. Galera, SAR, quando eu digo essa questão foca no que você quer, o que você está buscando, exatamente, eu entendi, porque eu tenho que reconhecer qual foi o meu relacionamento até aqui, para que eu possa realmente entender o porquê que eu cheguei até aqui e conseguir focar aonde eu quero chegar, o que eu quero buscar. Ótimo, perfeito. Então, como que eu faço isso? É pensamento positivo? Infelizmente ficou muito banal, né? Essa questão da positividade, pensamento positivo. Só pensar já resolve? Só pensar já resolve. Não, deixa de ser negativo. Foca em pessoas que têm dinheiro, vidas que têm dinheiro. Mas, novamente, você sabe que eu gosto de colocar uma ciência por trás de tudo isso para provar que é real. Não é algo que está sendo dito só por dizer. Então, o que a ciência, a neurologia explica nós temos um processo químico no nosso cérebro que se chama SAR. S-A-R. Ou eu que sou de Sorocaba, pode ser o SAR. Eu cresci em Sorocaba. Eu sou de Porto, pode ser SAR também. Pode ser o SAR. Então, é o Sistema de Ativação Reticular, que quer dizer o quê? Ele serve como se fosse um filtro. É literalmente um filtro, uma peneira, do qual, em todas as informações que nós temos no nosso dia a dia, pela TV, notícia, jornal, histórias que contam e assim por diante, nós classificamos nesse funil, deixamos peneirar ali o que é importante. É como se fosse uma secretária. Se alguém vem para falar com o CEO de uma empresa, não é qualquer pessoa que vai entrar e já sentar na mesa de reunião e falar. Você vai passar pela secretária, essa secretária conhece exatamente o que essa empresa precisa, o que esse CEO está buscando, o que é importante e relevante para ele. A partir dali, ela classifica que pode ter uma reunião ou não. É a mesma coisa, o SAR é a nossa secretária, é o nosso funilzinho que vai filtrar as informações que nós identificamos importantes para nós mesmos. Entendi. Então amanhã eu tenho que pensar que eu vou ficar rico e aí o SAR já sabe que eu tenho que ficar rico? Não funciona muito assim. O que você precisa é identificar aonde você se encontra. Dá para demitir o SAR? Não dá para demitir. Contratar outro? Não tem. Bom ou ruim é só aquele que você tem, não tem mais nada. Não tem jeito. Então, mas dá pra melhorar ele é treinável. Exatamente, é super treinável. Pô, não desanima o povo, não. Super treinável. Você precisa treiná-lo, porque ele existe. Então é como se fosse, vamos usar a analogia mesmo da secretária, é uma secretária. Se você não treina, se você não diz pra essa secretária exatamente o que você quer, ela vai passar o que ela acha que deve ser passado. Não, você não tá querendo uma pessoa de marketing hoje? Eu achei que fosse. Você quer uma pessoa de vendas? Eu entendi. Então é isso que você está buscando. Então, um exemplo muito prático, todos nós já passamos por isso, se você está, por exemplo, você quer comprar um carro, você está pensando em comprar um carro novo, um modelo um pouco diferente, uma cor um pouco diferente. De repente, você começa a ver aquele carro em todo lugar. Você começa a ver aquela cor em todo lugar. Mulheres, quando achamos aí que estávamos grávidas, né? Ou os companheiros, né? Quando a mulher está grávida, você começa a ver mulher grávida em todo lugar. Por quê? Todo mundo resolveu ficar grávida? Todo mundo, grávidas, né? Todo mundo resolveu comprar aquele carro? Não. É porque o seu SAR, a sua secretária, identificou que aquilo é importante para você. Então, ela começa, né? A sua secretária, ela começa a separar tudo que não é tão relevante quanto. Então, toda vez que aquele carro passa, é um clique. Olha ali. Olha a mulher grávida. Olha. Agora, a pergunta é, Carol, se nós não a treinarmos, essa secretária, que informação que você está deixando passar? E aí que entra essa crença, infelizmente, muitas vezes limitante em relação ao dinheiro. Mas na prática, como que treina a Sai, né? A gente conversa com ela, faz o... Como que é o dia a dia disso? Como que é o relacionamento? Exato, vamos lá. Primeiramente, você precisa identificar onde você está, como que você observa o seu relacionamento com o dinheiro. Segundo ponto, aonde você quer chegar.
exemplo muito prático, tá? Eu quero ganhar dinheiro ao ponto de mudar de casa, eu quero morar num condomínio com mais segurança. Assim, na prática, ajuda, por exemplo, escrever ou reforçar isso? Tem algumas pessoas que criam até hábitos, né? Sim. De repetir aquilo diariamente para poder colocar isso de fato no radar. Exatamente, mas usando o exemplo de uma coisa muito específica que você queira, a pergunta é, e aí que entra colocar no papel. Exatamente, falar a respeito. Peraí, eu identifiquei que é isso que eu quero mudar de casa. Tá, qual o valor? O que vai me custar? Então você começa realmente a desenvolver o teu passo a passo. Tá, então eu preciso do quê? A profissão que eu tenho vai me levar até esse lugar? Assim, vai me levar em tantos anos, eu preciso guardar tanto, eu preciso investir de tal forma, ou eu preciso arrumar um outro trabalho para me dar um apoio financeiro em relação a isso. E você começa a desenvolver um foco um foco exato do que você está buscando. E isso sim, é literalmente fazer um plano, como em praticamente tudo na sua vida. Precisa existir um plano, você precisa saber de onde você está saindo, para onde você quer chegar. Porque senão, aquela velha história, né, da famosa frase da Alice do País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, se você não treinar a sua secretária, o seu SAR, qualquer coisa serve. E aí, o perigo é, Carol, qual é a maior parte das informações que nós recebemos em relação ao dinheiro aí fora? É esse o treino inconsciente que nós estamos passando para nossa secretária. Que dinheiro é difícil, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não nasce em árvore. Então, a nossa secretária, o nosso SAR, já está sendo treinado para acreditar que é muito difícil. Perfeito. E levando em consideração que hoje, né, nós sabemos o que é a nossa querida SAR e a nossa secretária, então, ou seja, sabe desse foco, desse filtro, desse plano, também a gente tem que levar em consideração que só ter o plano, ele não vai acontecer sozinho, né? É um processo diário, onde as pessoas precisam, de fato, entender que é um passo de cada vez. E que muitas vezes esses passos não vão ser para frente, infelizmente. Que vão acontecer coisas no meio do caminho que vão ser os obstáculos. Como eu vejo muitas pessoas desistindo no mercado financeiro no primeiro stop loss, ou seja, na primeira vez que elas perdem. E muitas vezes até se auto-sabotando, criando situações de ansiedade, de euforia e etc. Esses grandes vilões, cita alguns exemplos, né, de alguns vilões aí que acabam atrapalhando os nossos planos, que acabam passando no seu dia a dia aí com os seus clientes, e também como evitá-los. Bom, primeiramente, voltando no aspecto do teu planejamento, ele precisa ser muito sólido e alcançável, senão se torna, esqueci o nome agora, virada de ano, quando você faz promessa. Não é promessa. Resolução de ano novo? Não. A gente fala promessa de promessa? ano novo. Então vamos lá. Senão acaba caindo no conceito de promessa de ano novo, Carol. Não, esse ano, a partir do dia 31, eu vou emagrecer, eu vou começar a praticar um esporte, eu vou guardar dinheiro, o meu relacionamento em relação ao dinheiro vai mudar. Por quê? Tem um efeito mágico no dia 31, virou você é outra pessoa? Não, porque as pessoas tentam uma mudança muito radical em um espaço muito pequeno de tempo. Então, não é sustentável. Então, novamente, se você tem um plano de mudar sua mentalidade sobre o dinheiro, você precisa ter um foco do qual eu quero mudar para alcançar isso. E a partir dali você precisa ter um plano que seja alcançável. Não, eu quero alcançar isso, então eu vou começar a estudar um pouquinho mais essa nova carreira todos os dias, mas nesse momento, será que eu consigo estudar 5 horas por dia mesmo? Não, eu não consigo. Então eu vou estudar meia hora, se é apenas o que eu posso fazer nesse momento. Ou 3 dias na semana, ao invés de 7 dias, porque eu não consigo os 7 dias na semana. Então, essa mudança, aos pouquinhos, é que gera um novo hábito, um novo comportamento e você desenvolve a disciplina em qualquer coisa que você queira fazer na vida. E Pri, é legal de dizer o quanto assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ter o hábito, a rotina e tudo mais, você tem que executar aquilo. E daí tem uma linha tênue, né? Entre a procrastinação e a ansiedade. Porque pra mim, eu tenho essa sensação. Tem as pessoas que querem tudo pra ontem. Sim. E fazem, até acabam tendo overtraining, over tudo, né? Então acabam fazendo, não fazia nada ontem, daí já começa a ficar 10 horas na academia. Nunca operou na bolsa, daí já começa a operar enlouquecidamente, fazendo mais operações do que consegue raciocinar naquele dia.
E a mesma coisa acontece ao contrário. Aí você pega a pessoa que, putz, que se inscreve muitas vezes no nosso conteúdo, nos nossos cursos e que não termina o curso. E que aquele negócio tem um prazo ali, ela conseguiria terminar em um mês, ela leva 3 anos, 4 anos, 5 anos. E daí vem aquele negócio, não, cada um no seu ritmo. Mas peraí, vai lá. Como que encontra, né? Como que... eu acho que é uma pergunta difícil, né? Tanto de fazer quanto de responder. Mas como que encontra esse equilíbrio do que é saudável, do que é pra mim? Porque às vezes pra mim 1 hora é saudável, às vezes 5 horas. Eu preciso até disso para preencher aí o espaço de tempo ou o que eu preciso para estudar. Então como encontrar esse equilíbrio? Porque é o que eu mais vejo, né? A galera ou vai pra procrastinação de vez ou vai pra ansiedade extrema. É o meio do caminho que é o mais desafiador. Novamente, é a questão dessa autoanálise. Quando eu digo autoanálise, Carol, é realmente a disposição de você observar quais são as suas tendências naturais. Não existe certo ou errado. Muitas das técnicas que eu uso com os meus clientes funcionam para alguns, não funcionam para os outros. E não quer dizer que tem algo de errado com você necessariamente. A questão é que aquela técnica não se adaptou para a sua tendência de personalidade. Então, precisa adaptar. Então, quando nós falamos desses extremos, né, da procrastinação ou dessa intensidade de querer resolver do dia para a noite, novamente, você quer fazer 2 opostos, mas aonde que está o teu equilíbrio? Não é o do fulano ou do ciclano. Qual é o seu equilíbrio? E, novamente, você precisa, para que você encontre o seu equilíbrio, você precisa colocar em teste. E entender que a mudança não é do dia para a noite. Então, o teu teste é, tá, eu quero começar a estudar, comprei o curso da Atom e agora dessa vez vai, né? Porque eu já peguei essas pessoas também. Esse aqui é o 3º curso que eu compro, porque agora eu não vou perder mais. Então, pronto, comprou o curso da Atom e vamos lá. Tá, a última vez eu tentei fazer o quê? 5 dias por semana. Eu ia dormir mais tarde, acordava mais cedo, eu vou estudar, eu vou dedicar, eu vou treinar. E aí, depois de 1 semana ou 2, acaba deixando de lado porque não tá dando tempo, realmente. Então, peraí. Se isso eu já tentei e não deu certo, deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu começar a assistir aulas, de repente, 20 minutos. Ou na hora do meu almoço. Começa a adaptar. Ai, mas isso daí vai demorar, em vez de demorar 1 mês para mim terminar as aulas, vai demorar 3. É melhor do que não terminar ou demorar aí 3 anos tentando fazer de uma forma muito radical e nunca alcançar esse objetivo. Então, novamente, colocar no papel, quando eu falo colocar no papel, você falar em voz alta, você fazer como se fosse uma reunião com você mesma. Fala, olha, o plano é esse. Eu vou estudar 3 vezes por semana apenas, ou eu vou estudar só de sábado. Não tá dando certo? Depois de 3 semanas você não consegue mais cumprir, você precisa modificar. Ah, tá, então só de sábado não tá dando certo. Então eu vou modificar o plano. Então eu vou fazer um pouquinho diferente, vou fazer 2 vezes por semana no comecinho do dia. Ah, não está dando certo, então eu vou fazer um pouquinho no final do dia. E quando você consegue deixar isso de forma alcançável e fazendo parte da tua rotina, você ainda terá dias do qual, eu não quero fazer. Eu não quero. Para que eu vou fazer isso mesmo? Não, hoje eu não faço, eu faço amanhã. E esse é o problema. Quando você deixa de fazer o hoje, querendo ou não, é quando você começa a quebrar essa possibilidade de um hábito novo. É aí que você começa a quebrar. Como tudo na vida, novamente, ninguém engorda do dia para noite, um relacionamento não acaba do dia para noite. Começa a acontecer aos pouquinhos. Só que por ser aos pouquinhos, não é perceptível. Eu acabei falando sobre empreendedorismo e a gente acabou falando justamente sobre isso, sobre crise, né? As pessoas falam, pô, não, do nada aconteceu a crise, ou do nada meu relacionamento acabou, e não sei o quê, e nunca é do nada. E daí vem uma questão bem importante de ser dita da autorresponsabilidade, né? Não é só o autoconhecimento, né? Da gente saber o que nós queremos, mas também da responsabilidade de assumir quem nós somos e o que nós estamos fazendo de certo e de errado. Sim. E daí existe uma dificuldade muito grande, não só em falar sobre dinheiro, mas também de falar sobre dinheiro nos relacionamentos, né? Sim. Então, muitas vezes a gente se depara com essa questão ou do homem tá querendo ganhar dinheiro, ou da mulher que tá querendo ganhar dinheiro, um para provar pro outro que é capaz e não fala-se abertamente sobre a relação do dinheiro, né? E existem alguns macetes para que a gente comece a falar disso mais abertamente. Como que você vê, inclusive, eu acho que as próximas gerações, porque eu acho que a gente, a sensação que eu tenho é que a gente falou, brincou já várias vezes, que é uma geração sem Nutella, a gente ainda é muito mimizento e tudo mais, e isso tá enraizado também nessa falta de autorresponsabilidade, né? Como que você vê daqui pra frente também, e como que esses casais, esses relacionamentos podem se abrir mais de um assunto tão... Se já é difícil sozinho você assumir que o dinheiro, né, não faz parte do seu dia a dia e que você não aprendeu sobre isso,
ainda pro outro, né, se expor a nesse nível. Então, como que a gente consegue blindar um pouco isso? É engraçado, Carol, que eu me lembro uma época que eu estava trabalhando com crianças, né? E nós estávamos falando da questão do bullying, né? E a verdade é o quê? Você só consegue realmente atingir aquela história de colocar, né, um apelido em alguém e a pessoa se incomoda. O apelido só fica se a pessoa se incomoda. Verdade. E ela acredita em algum Já teve apelido, ponto. Priscila? Eu tinha miojo. Miojo? Por que miojo? Eu era miojo. E eu sabia que eu era miojo, então me incomodava. E por porque que o meu era cabelo miojo? sempre foi muito encaracolado. Sempre foi super enroladinho. E aí na escola o cabelo, né, super Será que eu conto surf. meu? Porque eu conto. Vai lá, olha lá, se ainda te incomoda, você não vai contar. Olha lá. Não me incomoda. Isso era Qual que pipoca. Pipoca? Pipoquinha. Porque eu fazia balé e não parava quieta na aula. Por que será? Por que será? Olha, explica muita coisa. E daí na aula de balé eu chamava. Daí a minha professora, pipoquinha. tia Lê, que deu aula pra minha sobrinha de balé também. Tô ficando que velha. bonitinho. E daí ela me apelidou de Pipoquinha. E daí na escola todo mundo. Pipoquinha. Mas até a irmã Elisa, já falecida infelizmente, mas a do colégio que eu estudei no colégio de Freiras me chamava de Pipoquinha. Pipoquinha. Ah, mas é bonitinho, vai. Eu acho. Aí a minha prima adaptou agora, deixou mais cool, né? Agora é popcorn. Ok. Aí ela me encontra e fala popcorn. Ficou cool agora. É porque ela também chama Carol, então ela quis Fazer continuar com o um apelido. diferencial. É verdade. Adoro. Mas voltando. O conceito do bullying é exatamente isso. Então, o apelido, né? Toda essa questão que se tornou realmente um tabu, né, nas escolas, né, entre crianças e adolescentes. O porquê? É porque aquilo incomoda. Então, é aí que o apelido pega. Então, a partir do momento que você consegue trabalhar com aquilo que te incomoda, isso daí já não te atrapalha mais. Então, o dinheiro é o mesmo conceito. Vai atrapalhar você ter esse diálogo com o seu parceiro se aquilo for um tabu para você, se você não estiver resolvido. E aí, novamente, isso não quer dizer que você tem que ficar rico, então, para estar resolvido. Não, você precisa entender o porquê que você chegou até aquele momento, identificar se você realmente quer fazer uma mudança. Se você quiser fazer a sua mudança na sua vida financeira, o seu relacionamento com o dinheiro, aí é dali para frente, não é ficar se lamentando e usando uma muleta, porque eu fui criado assim, porque isso aconteceu. Não, é reconhecer para entender como você chegou até ali. E a partir daquele momento, definir onde você quer chegar. E não é diferente no próprio, né, no relacionamento, né? Tipo, quantas pessoas elas não falam, poxa, mas no outro namoro, ou no outro relacionamento que eu tive, eu já fui traído, já foi isso, por isso que eu sou assim. Mas a pessoa que tá do seu lado não tem culpa disso, né? Então você precisa primeiro resolver seus próprios problemas, né? Então acho que é aí enfrentar seus próprios monstros, mas ser sincero em relação a isso, né? Eu tenho isso, quero crescer, quero ter sucesso, quero prosperar a partir desse momento. Eu acho que uma das coisas mais inteligentes que o Gustavo Cerbasi escreveu foi o livro dele, O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Só a capa já vale a pena, né? Porque só você refletir sobre a capa do livro já é um grande aprendizado, porque você também não tem que evoluir sozinho. E daí entra um ponto bem importante da gente falar aqui, eu quero retomar essa questão da autorresponsabilidade. A gente tá vivendo uma geração que culpa os outros. Exato. Mas não é também 880, você não precisa também achar que tudo é culpa do outro, é culpa do governo, é da pandemia, é da crise de fulano, beltrano, menos a minha. Mas também também é fato de que você não precisa achar que você precisa enfrentar todas as barreiras sozinhas ou os obstáculos, etc. Essa sensibilidade, Pri, como que você vê, como que a gente faz com que as pessoas entendam cada vez mais que elas não estão nesse mundo sozinhas, que elas podem evoluir com os outros e também que elas precisam ter essa autorresponsabilidade de querer fazer. Não adianta você lá numa sessão maravilhosa, ficar aqui 1 hora com você em sessão e daí sair não fazer nada, né? Exatamente. E acontece, infelizmente, a questão novamente, né, caindo nessa geração Nutella, né, digamos, como você disse, me lembra muito daquele livro, A Modernidade Líquida, né, que fala exatamente sobre isso. O líquido é o quê? É maleável, né, ele toma forma da onde você coloca o líquido, né. Então, é exatamente, o autor, ele compara com a nossa modernidade, que seria o Nutella, que é tudo muito, você não consegue se tornar sólido em ideias, em princípios, em responsabilidades. Então, é nesse momento, Carol, que o primeiro ponto é a questão da responsabilidade, de entender onde você quer chegar e se você realmente quer fazer essa mudança. Esse é o primeiro passo. É lindo você dizer que você quer realmente ter liberdade financeira, é lindo você dizer que você não quer ter mais um chefe, que você não quer ter mais um gerente. Isso é tudo muito bonito, mas você precisa pensar quais serão as responsabilidades que virão com isso. Porque não é oba-oba.
tem pessoas que, infelizmente, precisam de regras. Porque nós crescemos em uma sociedade que sempre impôs regras. O porquê que a carreira tradicional, entre aspas, funciona muito bem? Porque você sempre precisa mostrar o resultado para uma outra pessoa. Então você tem a obrigação de dar um retorno através de provas, de trabalhos, professores, e você vai lá, ganha teu diploma, você se torna aquele profissional naquela área. Então, já aí começa a ser moldado um caráter, né? Agora, quando você está aí fora, numa carreira da qual não existe esse formato, as pessoas que são Nutellas ficam muito perdidas. E não assume a responsabilidade, porque você não tem uma nota C para mostrar que você fez errado. Você não tem um chefe te demitindo para mostrar que você fez errado. Então é muito mais fácil você culpar outras pessoas. E agora, voltando na questão do relacionamento, Carol, a questão desse diálogo tem que ser aberto, no sentido de, o meu passado me trouxe até aqui, e tá tudo bem, porque eu entendo o que aconteceu. Agora, se é identificar nesse momento do presente, eu quero continuar assim? Tá, eu não quero. Então, aonde eu quero chegar? Até chegar nesse ponto, o que eu preciso mudar na minha vida? Quais são as responsabilidades que eu terei que assumir? Estou disposto a fazer? Ótimo. Então, é literalmente respirar fundo e fazer acontecer. Sim, você terá dias que você não quer ir, que você não quer fazer, mas faz parte do compromisso, faz parte da responsabilidade dessa escolha que você fez. Agora, a partir do momento que você fala, quer saber, dá muito trabalho? Então, faça as pazes com quem você é hoje e continue no mesmo lugar. Porque também não há nada de errado com isso, Carol. Eu acho que a oportunidade de sair para todos, para algumas pessoas um pouquinho mais desafiador que outros, mas há alguns momentos, e eu já peguei pessoas que realmente clientes, do qual eu falei assim, nossa, Priscila, eu entendo a mudança que eu preciso fazer, mas eu acho que eu nem quero tanto assim. E tá tudo bem. Então, ao menos faça as pazes com essa situação. Mas entenda que existe a possibilidade. E é importante de dizer, né, que assim, muitas vezes as pessoas elas falam, não, mas eu tô ok com isso. E daí basta ela começar a ganhar dinheiro para ela ver que ela não estava ok com isso, né? Então, quando ela se permite ganhar dinheiro, quantas vezes eu não vi, não, mas eu não compraria isso, depois comprou. E depois, então, ou seja, viveu aquilo e tudo, mas e tá bem, e tá feliz com isso. Então, acho que é importante você se permitir. Acho que é você testar, e até para você falar, eu gosto disso, não gosto daquilo. Acho que esse é um ponto bem importante. E o quanto é importante, né, Pri, a gente dizer que, assim, quem tem filhos ou pretende ter, tem uma responsabilidade a mais de aprender sobre tudo isso que a gente está falando. Uma, de fazer as pazes com o dinheiro, porque senão a gente vai continuar levando essas crenças sobre dinheiro eternamente. E isso atrasa não só aí a nossa sociedade como um todo, mas principalmente o nosso país aqui no Brasil. Se o brasileiro aprendesse sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, a gente decolava. Então, todo mundo precisa ter essa consciência. Ah, mas eu não gosto tanto assim, mas pelo menos tem essa consciência para você poder impactar os seus filhos, a sua família, as pessoas ao seu redor. Eu acho que é uma questão de consciência. E o segundo ponto bem importante é o quanto o autoconhecimento, falar dos seus sentimentos, do que você está pensando, do que te dá medo, do que te dá ansiedade, tudo isso é importante, né? Porque as pessoas elas não têm esse hábito de fazer, né? A questão da terapia mesmo, ela é algo muito recente, principalmente no Brasil, né? Não é normal, por exemplo, grandes empreendedores, grandes empresários falarem abertamente que tem uma terapeuta, ou que tem uma coach, ou que tem alguém por trás que ajuda a evoluir isso. Como que você vê, principalmente em Nova York, onde tudo já é diferente, né? Onde, como os Estados Unidos, é muito mais moderno, mais avançado em relação a muitas coisas. Lá tem essa diferença ou também ainda tem essas barreiras? Como que você vê isso? Não tanto quanto o Brasil, né? Novamente, ainda existe, né, muitas pessoas que têm um certo preconceito, sim, mas esse preconceito começou a cair por terra pelo fato que pessoas famosas, pessoas que você observa que estão em um momento muito elevado na carreira e cuidado pessoal e crescimento, que não tem problema algum em dizer que fazem terapia, que já fizeram terapia. E mostrar a ideia de que terapia não é para louco, não é para pessoa fraca, muito pelo contrário, é como um personal trainer. Atletas que já sabem exatamente o que estão fazendo, eles têm um personal trainer, por quê? Porque eles não sabem como continuar crescendo? Não. É uma pessoa para checar se você está caminhando e dando o seu melhor. Economizar energia, né? Porque você vou treinar todos os dias, acordar cedo e não tô indo para lugar nenhum, eu tô jogando fora horas da minha vida. Exatamente. E nisso, no final da fritada, são anos. Exatamente. Então, ou seja, para economizar energia, tempo e dinheiro, inclusive, você está caminhando, você está indo para a direção certa. Porque de repente você continua fazendo o mesmo esforço, o mesmo treino, o mesmo, né? Mas de repente, por algum motivo, é um pequeno ajuste em uma postura,
É um pequeno ajuste em questão de um tempo e você consegue dar um passo a mais. E a terapia é a mesma coisa. Você acha que você está desenvolvendo e de repente você precisa ter um olhar de fora para falar não. Considera tal coisa, pensa em tal coisa, por que não tal coisa? Possibilidades das quais você ainda não havia identificado por você mesmo. É um olhar que você pode falar. Não, é que assim, curiosidade, né? Porque a galera sempre acha que terapia é eterna, né? Então, muitas vezes eles acham que, putz, eu vou começar a fazer uma sessão com você, eu vou ficar eternamente pra resolver essa questão do dinheiro. Então, eu vou ficar sempre fazendo isso, eu tenho que ter uma frequência, uma vez por semana, vou ter que dar um check lá. Ô, Pri, tá tudo bem aqui comigo e tudo mais? Conta um pouco dessa experiência, né? Do como que é o dia a dia de fato. Carol, tem casos e casos. Primeiramente, não é terapia para sempre, mas eu tenho clientes que já estão comigo há anos por opção, questão de manutenção. Nós desenvolvemos, né, digamos, não o máximo, mas eles estão ali full power, trabalhando, funcionando, numa consistência. Se você for ver, meta nunca termina. Nunca termina. Eu falei que ia me aposentar aos 20 e poucos anos, tô aqui. Exatamente. Porque a gente vai criando novos objetivos, novos sonhos, né, as ambições vão mudando. Exatamente. Mas, Carol, o ideal para um cliente ter alta, digamos assim, né, seria o fator que ele vai continuar encontrando situações desafiadoras, dificuldades, momentos em que ele vai falar assim, ai, e agora? Nós reconhecemos que é hora de dar alta quando ele, por ele mesmo, consegue encontrar a solução. Então, novamente, o psicólogo ele não tá ali para resolver, para te dar dica, para falar o que você vai fazer ou não, e também não vai resolver, tipo assim, tá, não esquenta a cabeça que em 5 sessões eu resolvo isso para você. De forma alguma. Eu vou estar apenas servindo como se fosse um espelho. Eu gosto de comparar muito com isso. É um espelho do qual você vai ver o seu reflexo e você vai identificar o que precisa ser mudado e você fará a mudança, não o profissional. E a questão do relacionamento com o terapeuta é o quão mais rápido você consegue enxergar essas mudanças que são necessárias. Não é a mesma coisa, escovou o dente, caiu um pouquinho de pasta de dente aqui. Você olha no espelho. Mas se você não consegue acertar o lugar, vai demorar um pouquinho mais. Agora, se de cara você fala assim, olha, pronto, acabou. Foi um ajuste. E eu tenho alguns clientes que estão comigo há anos por questão de manutenção. Eles fazem questão de... Eles têm o receio de que em algum momento comecem a desviar sem notar. Então, eles estão funcionando numa velocidade tão rápida de crescimento que eles precisam ter o ok do tipo, então tô crescendo, tá tudo bem, né? Eu continuo focado? Ótimo. Então, há dois parâmetros aí, que é, você precisa fazer algum ajuste em sua vida, e aí é um tempo de terapia até o momento que, olha, agora eu observo que você já consegue ir sozinho, mas aí fica a teu critério. Podemos fazer uma manutenção a cada 6 meses, a cada 1 ano, ou se acontecer alguma coisa que você sente que travou, assim você pode estar voltando, ou podemos continuar mensalmente, semanalmente, só em questão de ajuste. Eu sei que é muito genérico perguntar isso, né? Mas assim, tipo, óbvio, não deve ter uma média aí de quantas sessões eu preciso, por exemplo, para quebrar as crenças limitantes sobre dinheiro, né? Ou seja, tirar esses obstáculos que eu tenho sobre o dinheiro na minha vida. Mas, dá pra falar que, putz, tem gente que é em uma sessão, tem gente que é em 10, em 20, em 30. Então, assim, já teve casos de pessoas com uma sessão, 2 sessões, resolveu aquela questão, principalmente pro lado financeiro, que eu acho que é o principal assunto que a gente tá tratando aqui. Mas acontece isso? Carol, em questão desse olhar para a vida, né, a parte financeira, eu acho que o cliente que eu tive que foi um desenvolvimento mais rápido foram 3 sessões, pelo fato que ele sabia exatamente o que ele estava procurando. E ele implementou a técnica assim, certinha. Fez exatamente o que você passou pra ele. Exatamente. É igual a pessoa que vai lá fazer dieta, bonitinho, Exatamente. 15 dias deu resultado. Exatamente. Tem gente que tem o resultado de 15 dias, tem gente que demora 10 anos. Exato. É do tipo, né, o personal trainer fala, não, olha, come isso, não come isso, corre por tanto tempo, faz isso. Aí a pessoa fala assim, então, em vez de correr, eu tentei fazer esse negócio. Sabe uma coisa que você falou pra mim comer? Eu peguei um negócio parecido. Sim. Então, é que hoje não deu tempo de comer, eu pulei essa refeição. Mas tudo bem, né? Isso. Então, todos nós, quem nunca? Então, e essa pessoa, ela realmente chegou com o intuito de que eu sei que eu preciso trabalhar por. Eu não estou aqui esperando que você faça o milagre da salvação. Eu sei que eu preciso trabalhar. Então, ele colocou tudo em prática. Depois da 3ª sessão, ele já se mostrou realmente efetivo em questão de mudança de pensamento e escolhas. E foi. Aí eu falei, bom, qualquer coisa, estamos aqui. Então ele deu uma... E no mercado financeiro a mesma coisa? Tipo de ansiedade, stop loss, dá pra ajustar isso em poucas sessões? Mesma coisa novamente, se você quiser fazer o trabalho. Sim. Essa que é a questão.
Porque não adianta... No pain, no gain. Sim, porque no final do dia olha, vamos tentar essa técnica, tá bom? Porque como eu disse, depende da personalidade de cada um. Não quer dizer que uma técnica é milagrosa, uma pílula, né? Que vai lá, você toma, resolveu tudo. Sim. Então coloca em prática por 5 dias essa técnica e vamos conversar a respeito na próxima sessão. Aí a pessoa vai lá e não coloca. Faz por 2 dias em vez de fazer 5. Pronto, já não vai funcionar. Eu não sei se aquilo funcionou ou não. Simples assim, eu não sei. Mesma coisa de uma prescrição de remédio para dor de cabeça. Eu te dei Anador, toma por 5 dias. A pessoa vai lá, toma por 2. Quando volta, eu não sei se eu tenho que te passar o Anador de novo, porque você não fez por 5. Ou eu te dou outro. Então, quando as pessoas entram no intuito de querer de realmente mover, mudar a vida e gerar uma mudança e seguir a risca, isso facilita muito mais. E daí a pergunta que não quer calar, você já demitiu um cliente? Vários. Vários? Gente, vocês viram, né? A moça não é fácil não, Gui. Pode ser que você não seja aprovado para ter uma sessão com Priscila. Mas conta aí, por quê? Gente, lembrando que existem diversas... Não dá nome aos bois. Não, tô brincando, eu nunca faria isso. Não. Lembrando sempre que existem diversas linhas de pensamento na psicologia, vários estilos diferentes. Eu sigo a linha da TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, e do qual essa interação do cliente é muito importante. Então, a partir do momento que eu vou te passar a lição de casa, né, plano de ação, em toda sessão você vai sair com alguma coisa a ser feita. E, novamente, para que eu entenda se aquilo encaixa com a sua personalidade e tendência ou não. Quando eu vejo que o cliente não consegue executar, nem sequer tentar, e a volta é sempre a mesma coisa, do tipo, não deu, não consegui, não fiz, não... É aquele momento que eu falo, primeiro... Você está perdendo seu tempo. Eu identifico que ele não está pronto para aquela mudança ainda. E se ele não está pronto para aquela mudança, eu estou perdendo meu tempo e eu estou perdendo o seu tempo também. Porque se você não está disposto a alcançar e ter essa mudança, eu não vejo por que fazemos isso. E alguns clientes, a maioria, eu dou a opção, eu falo, olha, nós não estamos indo para lugar nenhum aqui. Se você quiser continuar me vendo, só para bater um papinho, você podia ligar para um amigo. É muito mais barato, acredite. Mas... se você quiser crescimento, você me procura. Porque, novamente, Carol, eu não vejo o porquê você gastar, não seria só a parte financeira, mas o seu tempo por algo que não vai acontecer. Porque se você não entrar nessa comigo, não vai acontecer. Fora que assim, a gente tá falando, é um relacionamento, né? Assim como você também é motivada pelo resultado. Sim. Então, assim como nós somos motivados pelo resultado que nós teremos nessa sessão, você também é motivada pelo resultado que você vê nessas sessões, né? Você não tá ali só por estar, senão você ficava assistindo Netflix. Então, exatamente. Muito melhor do que ficar escutando pessoas, né? Porque também eu imagino, assim, de verdade, eu admiro muito esse trabalho, porque não é nada fácil. Imagina a gente escutar os nossos problemas já é difícil, imagina dos outros, gente. Deve ser muito complicado, né? Não, brincadeiras à parte, assim, a gente tá falando em tom de brincadeira aqui, mas é verdade, porque é uma energia. Tem muita gente que vai chegar pesado, irritado, estressado e tudo mais. E ninguém vai chegar lá. Na maioria das suas sessões não vão ser pessoas animadas e felizes. Pelo contrário, né? A pessoa vai lá te levar a pior parte, entre aspas, dela, porque é o que ela quer resolver. Sim. Então, ou seja, ela não vai te levar a parte mais divertida dela, mais engraçada. Mas essa então, que é a diferença. Você vai carregar um monte de situações como essa. Mas essa que é a diferença, Carol. Quando as pessoas me trazem toda essa parte, é aí que eu tenho material para trabalhar. Não, tudo e aí bem. que vale a isso pena. Que eu tô falando que eu admiro muito, porque você passou o dia inteiro escutando bucha. Mas é igual aí... eu admiro muitos médicos, porque Sim. você trabalha num hospital, você só vai ver gente doente, gente desanimada e gente triste. Exatamente. Então, ou seja, você não vai ver gente feliz. Outro fator também, Carol, em questão da demissão, que é muito importante, é exatamente esse. Quando o cliente ele não é sincero. Ele não é sincero. A mesma coisa você chegar numa sala de emergência, você chega lá, você está passando mal, mas você chega lá e fala, oi, tudo bem, doutor? Tá bom, onde tá doendo? Ah, não tá doendo, não. Ah, tá, então o que você tá fazendo aqui? Se não tá doendo? Se tá tudo bem? Então, novamente... E demora pra quebrar isso, porque, né, tipo, todo mundo eu acho que tem uma desconfiança. Mas será que eu devo me abrir com essa pessoa que eu conheci há pouco tempo e tudo mais? E ainda mais a gente aqui é muito desconfiado. Sim. Dependendo da região, se for mineira, mais desconfiado um pouquinho. Não é? Olha, eu acho que faz sentido. Depende Nós muito. do interior, a gente é super desconfiado. A gente vai checar a capivara, como fala. Puxa a capivara. Não tem problema, a gente põe um contratinho de
Confidencialidade. Confidencialidade. Isso tá é tudo importante. certinho. Não, é necessário. Eu tenho contrato com todo mundo que trabalha comigo de confidencialidade. Sim, mas é importante. É uma segurança para os dois lados, na verdade. E então, novamente, voltando, a questão da terapia você precisa saber o porquê que você está buscando. E sim, a confiança precisa existir. E aí, pessoal, uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui é a questão de, se você não confia nesse profissional, não quer dizer que terapia não é bom. Que todo psicólogo não dá pra confiar. É questão que não existiu química. Você precisa ter essa química. Precisa ser uma pessoa da qual você sinta vontade o suficiente para que você consiga se abrir. E aí, uma forma de escolher o terapeuta ideal imagina uma pessoa, só a figura da pessoa que você se sentiria mais confortável. É uma mulher? É um homem? É mais velho? É mais velha? Tudo isso interfere muito nesse primeiro encontro. E é legal dizer, né, Pri, hoje com a tecnologia, com a internet e agora o mundo aí, né, pós-pandemia, mais ainda a gente está conectado, hoje você tem acesso à informação, você pode ver a pessoa falando antes de você marcar, né? Óbvio que na sessão é diferente, mas assim, você já vê se ela tem conteúdo, se ela estudou, se ela de fato tem propriedade no que ela tá falando, isso aí te agrada o jeito como ela tá falando ali, isso faz uma grande diferença, né, na checagem do profissional. Antes não, a gente ia meio às cegas, né? Você ia tipo lá, você não sabia o que você ia encontrar, e daí por isso que, putz, depois de testar 3, 4, 5 pessoas que você não gosta muito, as pessoas acabavam até desistindo, né? Então acho que hoje em dia não, já sabe como que é a tua cara, já sabe como você fala, já ficou um pouco mais fácil, né? Já tem uma ideia, pelo menos, já desmistifica muito como que funciona, né? E na terapia não existe um mito muito grande que é o que, eu não sei o que fazer aqui. Né? Você não precisa fazer nada, você precisa apenas o que vier na sua cabeça. E daí que entra um ponto importante, né? Não, isso com certeza não deve funcionar, né? Pô, o meu marido tá precisando de sessão. Priscila, tá aqui o telefone dele, se vira aí e tudo mais. Não vai funcionar, né? Não, a pessoa precisa estar ciente do que ela está fazendo. Ela precisa ter a noção. Já te empurraram alguém? Você falou assim, putz, resolve a vida do meu filho aqui. Resolve aqui pra mim, rapidinho. Não tem como. Em questão de criança e adolescente... Posso te mandar uns telefones? Criança e adolescente é diferente, obviamente, né? Porque eles não têm o poder da decisão total ainda, então eles não notam a necessidade e é necessário em muitos casos, bem, realmente. Os pais podem mandar. Mas, sendo adulto, você precisa entender o porquê você está em sessão, o porquê que você está buscando esse atendimento. Então, é necessário. E em questão de como nós encaramos o dinheiro, né, e a prosperidade, toda essa busca, é necessário, sim, você identificar essas crenças que te limitaram. Então, um profissional pode ajudar muito. Você pode fazer isso por você mesmo, como eu disse, né? Colocando no papel, escrevendo, você realmente lembrando, pensando nas memórias que te trouxe aquela sensação de que em que momento que você ouviu falar que o dinheiro era uma coisa negativa? Em que momento que ficou claro para você que é algo que é tão difícil de alcançar? Em que momento que... Então, essa identificação pode ser feita por você mesmo, né? Eu tenho uma técnica, Carol, que é a terapia no papel, ou a reflexão no papel, né? Que é uma forma... praticamente você pode fazer isso por você mesmo. Então, por que terapia no papel? A ideia é, todos os dias, eu aconselho que seja feito na parte da manhã, para evitar, né, à noite, se você fizer isso vai ficar muito agitado, que é o quê? A regra é uma folha em meia a 3 folhas, você vai fazer uma escrita livre. Então, o momento que você colocar a caneta no papel, você não pode tirar e ficar pensando, o que mais agora? Não. A ideia é qualquer coisa que venha na sua mente, você começa a escrever sem parar. Virou a página, sem parar. Se você não tem mais o que pensar, não está pensando, não quer continuar, você tem que escrever, mas que coisa, não quero continuar. Nossa, pra que eu comecei isso mesmo, gente? Minha mão tá doendo. Nossa, eu tenho que pegar, eu esqueci de pegar aquela roupa na lavanderia, né? Será que eu apaguei a luz? Vai escrevendo. E aí você lembra o tema do qual você gostaria de refletir. Não, eu tenho que pensar na vida financeira, mas tudo isso escrevendo, não é só pensar. É o que você pensou, você coloca no papel. E você começa a escrever, qual que é o meu relacionamento com o dinheiro mesmo? Por que eu tenho tanto problema? Por que eu ganho... Não pode digitar, tem que escrever. E eu vou te contar o porquê já. E as perguntas que precisam ser feitas antes disso o porquê que, por exemplo, você ganha 30 mil reais em um mês e depois na primeira semana do mês seguinte você perde tudo. O porquê que quando você tem um dia muito positivo, depois você tem uma sequência de dias negativos. Então tudo isso você precisa se questionar no papel. E o porquê isso, Carol? Assim como a nossa mente tem a capacidade maravilhosa de captar 1000 informações à nossa volta, nós não conseguimos filtrá-las na mesma proporção.
É como ver um filme pela segunda ou terceira vez. Você observa coisas que você não havia observado no primeiro. Por quê? A sua mente está focada em um aspecto. Novamente, tem a influência do SAR. O que foi mais relevante para você naquele momento é o que ficou gravado. Mas você tem a percepção de outras coisas que estão acontecendo à sua volta. Igual você está falando no telefone no meio da Times Square, por exemplo, né? Você consegue ficar focado só na voz da outra pessoa do outro lado da linha. Mas tem a ambulância passando, casal de namorado brigando, cachorro latindo, só que aquilo não é tão relevante quanto a informação que você está recebendo pelo telefone. Porque o nosso cérebro tem a capacidade de fazer esse filtro. É a mesma coisa. A hora que você coloca no papel, na escrita, é o momento que o teu cérebro tem para acessar outras informações que não ficaram tão relevantes. Então é aquele momento que do nada você fala, nossa, mas peraí, de onde veio isso? Assim como você... Mas depois você lê de novo ou só escreve? Então, a ideia, o efeito que nós buscamos é só a escrita. Porque não nessa escrita que você vai ter o... Porque eu não ia entender minha letra. Não preocupa então. Porque a ideia dessa reflexão no papel é o momento do nossa, gente, mas eu não tinha pensado nisso. Da onde que veio isso? Nossa, é verdade. Então, que é o efeito que acontece em terapia. Por isso e que depois você queima o papel, joga fora? Você faz o que você quiser, você pode queimar fora. Eu tenho clientes que deixa isso guardam, guardado, vamos lá. Depende. Você morar com outras pessoas pode ser perigoso. Tava pensando, mas não aguento mais meu marido. Pronto, daí o marido acha já que você quer divórcio. Exatamente. Então, novamente, eu tenho clientes que guardam. Eles gostam de voltar e ler como que estava o dia a dia deles há 1 ano atrás, há 2 anos. Eu fiz esse exercício, eu brinco, né? Mas eu fiz esse exercício principalmente numa imersão que eu fiz, né? Do Hoffman. E daí tinha que escrever. E eu falava que não é possível que eu tô aqui escrevendo isso aqui, né? E páginas e páginas. Então é um momento, é uma forma de você acessar informações que ficaram em segundo plano. Você consegue trazer à tona. E, novamente, não vai acontecer todos os dias e não vai acontecer na tua primeira página, tá? E é legal, esse bastidando me remeteu também ao Shark Tank, né? A gente ganha um caderninho. As pessoas acham que a gente vai lá e a gente tem acesso às informações antes, etc. Mas a gente recebe esse caderninho e eu tava gravando com o pessoal que eu investi no Shark, ontem, inclusive, e daí eu tava lembrando, olhando as páginas que eu escrevi. Eu falei, deixa eu ver o que eu falei, o que eu pensei aqui a hora que você fez o pitch, o que eu tava pensando, qual a proposta que eu ia te fazer, né? E daí é muito legal de ter essa recordação, né? Então, sei lá, alguém que me pediu 5%, eu já tava pensando em pedir 35%, o que eu anotei? Anotei faturamento, anotei a margem e tal. Foi engraçado que até nessa entrevista eu falei, pô, você faturava tanto, como que tá agora? Como que você sabe isso? Eu falei, anotei, ué, então... E isso é uma ferramenta extremamente valiosa para traders, Carol. É uma coisa que eu sempre digo aos meus clientes. Você quer identificar o que precisa ser mudado na sua performance, você precisa saber aonde você estava. Aonde você está, para que você possa acessar o que precisa ser feito ainda. Então, é necessário um diário de trade. É necessário. Você precisa... Priscila, eu sempre... eu vou muito bem e de repente eu perco tudo. Em que momento que você perde tudo? Nós somos criaturas feitas de comportamentos condicionáveis. Então, nós nos condicionamos a executar, a fazer a mesma coisa novamente. Então, você precisa identificar onde você está errando para que você possa mudar. Não, e curioso, né, que assim, falando sobre essa escrita, a gente já tinha esse hábito, né? Porque quando a gente era criança, pô, quem não teve um diário? A gente teve que esconder de casa um diário, né? Minha mãe foi muito esperta, gente. Na época dela, escrevia em inglês, porque ninguém falava inglês na família dela. Ela escreveu o diário dela inteiro em inglês. É um gêniozinho, né? Perfeito. Eu tinha algumas amigas que escreviam em códigos, né? Eu lembro que se fosse algum paquerinha que você achava legal, você escrevia em código, pra ninguém saber o que você estava escrevendo. E passava bilhete na aula, então você escrevia carta, você escrevia não sei o quê. Tudo em código. E também escrevia, né? Anotava a aula. Hoje, cada vez mais, a gente tá perdendo isso, né? Exatamente. E que é algo que nos ajuda a refletir sobre aquilo que a gente tá pensando. Exatamente. Né? O digitar, o problema da digitação é que se torna muito automático. A escrita... Já põe formatado, em negrito, já corrige, a questão da escrita... Nossa, corrigir então, pior ainda, esquecendo o português, né? A galera... exatamente. Você fala, peraí, como que soletra essa palavra mesmo? Não, eu vejo a quantidade de gente que acaba escrevendo errado, porque se o corretor não corrigir, ele passa esqueceu. Batido, tá então, eu acho bem. que são alguns pontos que a gente tá recuperando aí nos exercícios que você tá passando também. Sim, é essencial. E, novamente, o papel da terapia é exatamente esse. Você não tem um roteiro. Você vai falar o que vier na tua mente. Você vai falando, e aí os clientes têm um momento do ahá. Fala assim, nossa. Momento do ahá. Para tudo. O que é o momento do ahá? É esse momento que é o que estamos buscando na reflexão no papel. É literalmente isso. Nós estamos aqui conversando. É que o seu ahá ficou muito melhor que o meu.
É que já ouvi tantas vezes. Como que é o ahá? Nós estamos aqui conversando e de repente a pessoa, novamente, eu não estou dizendo a pessoa não mente nada. A pessoa, o papel do profissional é guiar a pessoa para pontos que você identifica serem relevantes, né? Mas você não pode dizer o que é. Então você tá aí me falando e de repente fala, ahá! Ai, é isso! Como que eu não pensei isso? Nossa, Pri, obrigada. Fiz nada. Tava aqui no celular até, pensando que ia fazer de jantar. Tô brincando, não é assim. Mas a ideia é exatamente essa. Então, o que eu estou dizendo é, isso é possível fazer por você mesmo. Você consegue fazer essa reflexão no papel. Obviamente, sem desvalorizar o que o profissional pode te trazer, claro que é uma análise muito mais profunda. Alguém escutando, você vai conseguir ter uma outra ótica sobre aquilo também, né? Mas é importante, Pri, de dizer a questão do online, né? Como as pessoas, elas se abrem mais no online, porque hoje você consegue atender o mundo todo, né? A Priscila, quando começou a trabalhar com a gente na Atom, né? Ela começou como trader, depois ela entendeu as necessidades que os traders têm, porque ela é psicóloga, ela se formou em Nova York, onde tudo acontece, né? E o mercado financeiro é lá. Entrevistou e atendeu muitos traders em Nova York para entender também como poderia colaborar com os traders aqui no Brasil, porque lá a gente está falando de uma população de mais de 50% das pessoas investem, e aqui no Brasil a gente está falando de 2% da população, né? Quando a Priscila entrou, inclusive na Atom, era menos de 0,5% da população. Sim. Tinha mais gente na cadeia do que na bolsa naquela época. Não faz muito tempo não, tá, gente? Então, ou seja, mais gente na cadeia do que na bolsa é 4 anos atrás. Então, ou seja, toda essa mudança, né, de mentalidade do trader americano pro trader aqui no Brasil, ela conseguiu trazer e ajudar os nossos traders a evoluírem. Mas sempre foi online. Nunca foi o presencial, né? Porque você não estava aqui. E esse para nós sempre foi um divisor de águas. Na pandemia aumentou a procura. Muito. As pessoas estão mais abertas a fazer sessões, a evoluírem isso, mais abertas também a falar sobre o assunto. Isso melhorou? Muito. A procura foi assim, eu consigo ver pelo menos 70%, mais pessoas que realmente... E elas me dizem isso, assim, nossa, eu nunca considerei terapia, mas eu já tô em casa há tanto tempo, sem falar com ninguém, trancado, isso e aquilo. Principalmente o nova-iorquino. Pelo fato que o nova-iorquino, você sabe disso, Carol, ninguém fica em casa, praticamente. Você literalmente... Tanto que as casas são pequenas. Sim, você só vai pra dormir e tomar banho. Acabou. Você almoça, janta fora, você vai encontrar amigos, é fora, sempre é fora. Então, o isolamento em Nova York foi, assim, algo assustador. Então, a busca por terapia foi muito maior. Eu falei assim, gente, eu preciso falar com alguém. E a questão do online comparado com o atendimento pessoal, eu vejo que os clientes ficam muito mais à vontade. Pelo fato que eu vou pra sessão, sentar aqui A gente pode fingir que acabou a conexão, derrubar no meio, sair correndo. Porque se eu estiver dentro do seu consultório, eu fico meio desajeitado, né? Pra levantar e falar assim, tchau, acabou. No online a gente pode fingir que o Zoom deu pau. Travou, peraí, travou. Não, eu ameaço meus clientes, eu sei onde você mora, é só um avião. Peraí, quanto tempo pra Barcelona? Me aguarda. Brincadeira. Mas a questão do online, eu vejo que eles conseguem ficar muito mais à vontade, talvez por ter essa ideia de que qualquer coisa eu desligo o computador. Sim. Qualquer coisa, acabou. Desligou, desculpa, né? Desconectou. Não, mas brincadeiras à parte, é a questão também de você estar no seu habitat, você estar no teu ambiente. Uma coisa eu vi numa sessão, sentado à tua frente, falar assim, eu tenho alguns clientes que falam assim, se acabar o assunto... Bonitinho até. Eu vou te falar, gente, isso aqui não é bate-papo, não tem problema. O silêncio não quer dizer que seja algo negativo durante a sessão também. Sim. Às vezes é necessário esse silêncio e você se sentir confortável com esse silêncio também. Então eu entendo que o online, o cliente consegue ficar mais à vontade. Se for um dia que realmente é mais emocionante, você não precisa depois de chorar, depois de ficar mais abalado, você tem que literalmente sair do consultório com aquela cara inchada e assim por diante. Isso deve ser libertador. É libertador. Mas, olhando pelo aspecto do profissional, a leitura tem que ser um pouquinho mais focada. Pri, agora um ponto bem importante da gente comparar, principalmente em relação aos Estados Unidos e o Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil e eu acho que isso falta aqui. Essa paixão pelo Brasil que é tão clara nos Estados Unidos, né? E como mudar esse mindset para colaborar, para que as pessoas tenham a vontade da prosperidade, elas acreditem que ganhar dinheiro, elas não estão só impactando o bolso delas. Sim.
mas também a economia do nosso país. Sim. Né? Então, dá para colaborar com essa mudança? Quando nós falamos de crescimento financeiro, né, fazer as pazes com o dinheiro e tudo isso, Carol, e quando eu disse, as pessoas precisam fazer as pazes e entender de onde vem esse preconceito, esse receio, esse medo do dinheiro e assim por diante, não é só o dinheiro em si, bens aquisitivos, mas é assim o seu relacionamento com você mesmo, o teu valor, o valor que você dá, não só na moeda, mas o valor de quem você é. E é uma coisa que o americano eu admiro muito, Carol. Chega um momento até que fica, eu até faço muito piada com alguns amigos, falo assim, nossa, mas vocês acham assim a última bolacha de pacote mesmo, né? Vocês acham que vocês são bam. Eles realmente acreditam que a América foi feita assim, é o melhor país do mundo e eles são as pessoas mais avançadas do mundo. E esse orgulho americano tem sim uma conotação muito positiva, porque eles acreditam que eles podem tudo e realmente eles podem praticamente tudo, porque eles têm um sistema de escolaridade, sistema de ensino. Eles têm um sistema de ensino do qual apoia. Se você realmente se esforçar, você recebe. Se você trabalhar, você tem esse retorno. Você quer comprar uma Ferrari e você trabalha como um ajudante no restaurante, você compra essa Ferrari. Você não tem o dinheiro na mão, mas você compra. Porque é baseado no crédito. O crédito o que é? Não importa o que você compre, você parcela para o resto da vida, desde que você continue pagando bonitinho, você consegue comprar o que você quiser. E ter uma vida de rico mesmo não tendo esse dinheiro no banco. Então eles deixam muito claro que você pode ser quem você quiser. Você vê o patriotismo, nas casas, bandeiras, o orgulho de ser brasileiro, o orgulho de ser americano. E mesmo a propagandas para o exército americano, a marinha americana. Nossa, como que eles conseguem recrutar tanta gente? Não, né? Mas por quê? Carol, exato, quando você vê a propaganda, sim, você até acha você que... já quer se alistar. Sim, você acha que é o lançamento desse último você filme fala, meu que Deus, você fala... que pena que eu não sou. Tipo, eu quero. Sim. Então, todo esse orgulho te diz o quê? Você pode. Você consegue. E aí o que nós estamos falando... É a bandeira oficial, né? Da mensagem que nós ficamos, que é levada ao nosso subconsciente, e isso dita muito na tua vida financeira. Sim. A hora de mudar de carreira, a hora de investir em uma carreira do qual você não tem muita certeza, você pode. Sim. Agora o brasileiro, infelizmente, aí eu digo infelizmente porque é um país tão maravilhoso, eu amo o país, eu amo ser brasileira, eu tenho o maior orgulho de ser brasileira. E o brasileiro tem raça, gente, mas tem muita raça o brasileiro. A gente faz, é criativo, né? E um jogo de cintura. acontece. Não, muito jogo de cintura, muita criatividade, muita raça, dado a tudo que nós já passamos e ainda estamos alegria, passando. né? Porque a gente é muito mais animado. E além de tudo, a gente é alegre. E além de tudo, nós somos ainda muito felizes. Então, tudo isso seria mais do que motivo de sermos extremamente orgulhosos de sermos brasileiros. Mas isso não é vendido. O produto nacional não é valorizado. Então vamos lá. Você acredita que se a gente trouxer esse, né, eu não gosto muito da palavra empoderamento, que ela tem sido usada para tudo aí, mas trazer esse poder de fato para o brasileiro, né, ele entender, ele ter orgulho dele. Então se cada um de nós tivermos orgulho de quem nós somos, nós teremos um impacto aí também financeiro da prosperidade do nosso país? Porque, isso é maravilhoso. Sim, com toda certeza, porque você se sente bem, você se orgulha disso e por consequência você mas então passa é mais isso às fácil, pessoas porque é mais à sua fácil volta. do que fazer as pessoas ganharem dinheiro, é fazer as pessoas acreditarem nelas. Sim, porque exatamente. isso pode ser ensinado também, Sim. educado e treinado dentro das escolas, né, dentro de casa, isso Você é um assunto muito sério de se dizer. Você pode, você consegue, você alcança. E aí não estou falando aqui só de neurolinguística, do qual eu acredito profundamente, eu acho que faz uma grande diferença sim. Mas aí voltamos a falar sobre o quê? A questão do SAR. O que você foca é o que você traz. Então, se o teu foco é que você pode, que você vê crescimento, que você consegue, isso você consegue passar para outros setores da sua vida. Então, quando eu digo qual é o teu relacionamento com o dinheiro, não é só a questão financeira. Que meu pai me dava isso ou não dava, minha mãe... Não, é qual o relacionamento que você tem com você mesmo. Você se vê valorizado. Eu quero ser milionário. Porque uma coisa é consequência da outra. Mas você acha que você merece ser milionário? Porque Sim. no final do dia, no trading, nós vemos isso muito, muito claro. Quando o trader que ganha dinheiro e devolve, é muito claro a questão do não merecimento. Sim. Ele não acha merecedor daquilo. Como que eu posso ganhar $3.000 em 10 minutos? Nossa, a gente teve vários alunos que sofriam com isso, porque ganhavam dinheiro e era mais do que os pais já ganharam no mês. Exatamente. Então, em um dia eles estavam fazendo aquele resultado, então, de fato,
isso acabava dando bug, né? Sim. Mas é tão legal de dizer isso, porque assim, vamos lá, a gente tá falando de trazer essa questão do orgulho para o brasileiro, e nos Estados Unidos a gente tem algumas referências, isso acontece não só na questão do patriotismo, mas também na questão do esporte, por exemplo. Sim. O quanto eles valorizam o esporte em todas as escolas, e se você tiver boas notas, você pode jogar no time da escola. Se você não tiver boas notas, você não pode participar daqueles treinamentos. E daí a gente vê, assim, o quanto eles vão super bem, né, nas competições. E como é difícil de competir com eles, mesmo tendo um clima mais favorável aqui no país, onde a gente tem mais as oportunidades para poder aí decolar os nossos atletas, onde é o país do futebol, a gente acaba apanhando para muitos lugares do mundo, porque a gente não tem essa questão de trazer esse poder, né? E quantas vidas foram transformadas também através do esporte. Então, se a gente olhar para a questão do esporte, se a gente olhar para a educação, se a gente olhar para o merecimento, como você bem colocou, a gente de fato tem uma transformação indireta já, que é a questão da prosperidade, né? E aí, Carol, a pergunta que não cala é, tá bom, então como que eu me valorizo? Né? Aquela velha história de ir pro espelho e fazer toda aquela coisa, você é linda, você é maravilhosa, você pode. Não. Novamente, o poder da palavra, sim, tem o surte, sim, mas só fazer isso não vai resolver. Mas isso não vai resolver. Novamente, nosso cérebro é como qualquer outro músculo. Então você precisa condicionar esse músculo, assim como em qualquer outro setor da sua vida. Então você precisa dizer para esse músculo, né, cerebral que eu consigo alcançar as coisas. E aí entra o que falamos no começo, Carol, que é a importância de você estabelecer desafios alcançáveis. Para que você tenha aquele checklist. As mini metas, do pra tipo, você se sentir motivado. Eu consegui, Legal. eu fiz, eu cumpri. Então aquilo vai alimentando o teu ego, te dizendo que você consegue, que você pode. Então, galera, para de sabotar, para de se auto-sabotar. Para de colocar meta que não dá pra alcançar e você vai lá e fala assim, tá vendo? Sou fracassado mesmo. Claro. E curtir cada momento que você tem aí, né? Tipo, foi bem bacana que a gente faz uma reunião na semanal, né? Na segunda-feira, pra atualizar todo mundo do que tá acontecendo. Eu falei, gente, a gente tem que, todos os departamentos tem que falar. Porque essas coisas que estão acontecendo, às vezes é o fato da gente zerar o Reclame Aqui, né? Porque as pessoas iam lá reclamar sem terem falado com a gente antes. Né? Então, a gente falou, quando a gente zerou esse atendimento, a gente falou, poxa, a gente merece parabéns, estamos orgulhosos do time que foi lá e respondeu rápido, o nosso atendimento, quando eles terminam de atender às 4 horas da tarde, ou seja, já responderam todos os e-mails, responderam todas as mensagens com qualidade, isso é maravilhoso. Quando o nível de satisfação dos nossos alunos está em 95%, agora a gente passou para 96%, mas é só 1%, mas melhorou. Todas essas metas que foram alcançadas, todos esses presentes, né, que a gente conseguiu atingir aí, a gente precisa comemorar. Sim. Essa comemoração, eu acho que as pessoas também estão perdendo essas comemorações, Sim. né? E, Carol, o comemorar é tão engraçado que é algo que precisa ser condicionado também. Não é natural do ser humano, muito pelo contrário. Porque o negativo chama mais atenção. Então, nós esquecemos do positivo de todo dia. Então, uma técnica que eu uso muito com meus clientes é a hora que você for pra cama, você tá indo dormir, a hora que você estiver escovando o dente, mas precisa ser desenvolvido como um hábito. Então, precisa ser um momento bem pontual do seu dia. Tem que ser no final do teu dia. Então, é o momento de escovar o dente, é isso que você vai fazer, ou aquele banho no final do dia, ou a hora que você literalmente deitou na cama. Rapidamente, escolhe 2 coisas que você mandou muito bem naquele dia. Pode ser qualquer coisa, mas 2 coisas. Você precisa achar. Não achou nada, mandei bem que eu tô vivo pelo menos. Pode ser só isso, ou eu tomei um cappuccino muito bom hoje de manhã, ou eu achei uma notícia bem engraçada e dei uma risada que fazia tempo que eu não dava risada, ou qualquer coisa, não fui atropelado hoje, não sei, mas precisa ser algo que você se parabenize, que você fala assim, eu fiz isso hoje. É legal de você ter esse hábito, porque daí no outro dia você vai pensar nisso, no meio do dia você vai tentar, até agora eu não fiz nada de bom. Deixa eu achar alguma coisa que preste, né? Bom, eu já fiz, que é gravar esse papo com a Pri, trazendo todo esse conhecimento pra vocês sobre psicologia do dinheiro. Eu ficaria mais 25 mil horas aqui falando, mas eu vou deixar vocês falarem isso em sessão com a Priscila sobre a questão, principalmente, pessoal, a importância de falar sobre o autoconhecimento, sobre a questão da psicologia, não só do trade, mas do dinheiro. Porque se você não sentir que você merece, você não vai evoluir. Se você não evoluir, se você não ganhar dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você vai atrapalhar nosso plano de deixar esse país melhor. Então, se você é brasileiro, se você acredita no Brasil, você precisa ganhar dinheiro.
dinheiro? Porque você ganha dinheiro, você gasta dinheiro. Você vai na padaria do seu Zé, na quitanda do Dona Maria, ou seja, você faz a economia girar e nós precisamos falar abertamente sobre isso. Eu espero sinceramente que daqui a uns anos a gente bata esse papo de novo e a gente fale assim, nossa, tá vendo? Agora o Brasil é muito mais orgulhoso do que o americano. O americano é fichinha, eles estão copiando a nossa paixão Orgulho nacional. de ser brasileiro. Temos que... Não, é necessário. Não só na é música, necessário. não só na bandeira, né? Vestir de fato a camisa e fazer De acontecer. ser um país de muita raça. E precisamos valorizar isso mesmo. E muitas vezes a gente fala que valoriza, mas na prática não tá fazendo nada, né? E a responsabilidade para a próxima geração, Carol, porque quando você cresce em um ambiente no qual você vê pessoas que têm orgulho de quem eles são, aquilo se torna natural, aquilo se torna comum, não precisa ser forçado. Então é a responsabilidade que nós temos com a próxima geração também. Perfeito, maravilhoso. Pri, deixa aí como que as pessoas encontram você, como que elas podem fazer uma sessão com você. Gente, eu acho que eu nem vou convidar vocês a fazer, é convocação. Todo mundo tem que passar por essa experiência pelo menos uma vez na vida para saber como você pode evoluir. Você tá apanhando sozinho. Você podia ter um acompanhamento para você evoluir mais rápido. E vocês podem encontrar a Priscila, a nossa psicóloga, performance coach oficial, no Instagram dela, vai no Pri de Souza. E se você quer encontrar o site dela, tá lá no Vida de Trader, que é o nosso Instagram, e no YouTube tem muito conteúdo sobre psicologia, sobre mentalidade, mindset, que é o que ela domina aqui. A mulher fez até treinamento com a FBI, a gente conta isso depois. Essa é a história para outro dia. Pri, mais uma vez, muito obrigada. Muito viu? obrigada, Carol. Parabéns pelo seu trabalho, você arrasa. Obrigada, Carol. É sempre um prazer imenso.